Olá, mais um programa hoje com Rosana Ferragutti, na TV Jundiaí hoje. Hoje eu estou com a doutora Juliana Orri. Gente, tá todo mundo me testando esses sobrenomes que eu estou entrevistando. Ela é psicóloga, mas é especialista numa área muito legal. Ela vai contar para vocês. Prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada pelo Imagina. convite, estou muito feliz. Bom, eu tenho algumas especializações, mas hoje a minha área de atuação principal, o carro-chefe, é a neuropsicologia, que foi onde eu concluí o doutorado, né? Então, meu doutorado ele tem um tema bem específico, que é... Eu criei um teste neuropsicológico para avaliar pacientes com tumor cerebral. E hoje tem bastante, né? É uma incidência bem alta, infelizmente, e principalmente numa faixa etária que jovem. A gente não espera, exato, porque a gente está sempre falando das doenças neurodegenerativas e o que o cérebro vai trazendo de doença com o envelhecimento, que também é uma área minha, mas quando eu comecei a olhar para essa área, eu fiquei muito surpresa, porque a faixa etária era 30 a 40 anos, que é a minha faixa etária. Eu falei, meu Deus, né? É tão comum assim. E antigamente a gente não via falar isso, né? Ou porque a gente não tinha tantos estudos, eu não sei, ou se não tinha tanto tumor assim. Existem alguns estudos já direcionados para entender por que está crescendo essa incidência de tumor cerebral no momento que a gente está. E um deles, uma das hipóteses é o uso excessivo de telefone celular. Né? A gente hoje, acho que todos, né, dormem com o travesseiro ali, com o celular do lado do travesseiro, ou para despertador, ou porque adormece vendo vídeo. Eu sou uma. Né? Eu acho que 90% da faz população. Isso. E tem, pior de tudo, tem criança já hoje, né, com celular. Então, uma das coisas que a gente já recomenda, né, no estudo, na equipe, principalmente do Sírio, né, que é onde eu fiz o doutorado, é que a gente se distancie do celular, primeiro para a higiene do sono, né? Então, pelo menos 40 minutos antes de você pegar no sono e adormecer. Encostar ele. Que o celular não fique com você, então pega um livro, né? Faz alguma coisa, principalmente com as crianças, mas, para além disso, se você precisa do celular ali para despertar, por exemplo, modo avião. Né? Então, coloca no modo avião, porque essas frequências elas não vão ficar ali sendo emitidas ao longo da noite. Né? É as frequências, não é? Então, é uma hipótese, ainda não tem estudos fechados sobre isso, mas faz muito sentido. Então, né? faz por quê? Porque, assim, hoje o meu celular é meu escritório. Eu trabalho onde eu tô com ele. E se a gente pensar na faixa etária também, né? Que é a faixa etária economicamente ativa, que tá ali, reunião, falando com 2 telefones ao mesmo tempo. Eu sou uma delas. Só que eu sou assim, eu já tô nos 60, né? Então, você tá super ativa e tem que estar mesmo, até 80, 90, se né? Deus quiser. Mas acho que essa geração foi a geração que pegou o boom da internet. Que pegou, foi mais a internet de 2000, que começou 2013, né, 2012, foi ali que começou a dar o boom da internet, não foi? Então você pegar uma pessoa de 30 anos, 10 anos atrás. E o que mais me surpreendia é que são autoexecutivos, né? Então, pessoas com uma qualidade, uma inteligência, um desempenho cognitivo incrível, né? E aí se deparam, de repente, com uma pausa na vida. Para tudo. Para a empresa, para a família, para tudo. E no auge. No auge. Dá uma dó, não? E eles, porque isso você não tem o que fazer, né? Então, aí vem a neuropsicologia. Então, quando esse teste é aplicado nesse paciente, então essa é a primeira parte, assim, que é boa. A gente consegue ter 90% de sobrevida desses pacientes, porque você não vai tirar um tumor de qualquer jeito desse cérebro. Você vai tirar esse tumor de um jeito supervisionado. Então, quando vai tirar numa área que vai dar sequela, o neurocirurgião para. Eu sei, por causa do meu cunhado, foi isso. Teve um tumor dele que ia pegar coordenação motora, ele não mexeu naquele lado, mas tirou outros 100 pequenos do outro lado. Pois é. Então essa é o primeiro prognóstico positivo quando a gente consegue fazer essa avaliação durante a cirurgia.
Depois da cirurgia, vem todo um protocolo que nós criamos na equipe, que é avaliar esse paciente pós-cirurgia e depois de 30 dias de novo, porque aí a gente vai pegando qualquer possibilidade de sequela e utiliza a neuroplasticidade para, antes que a sequela fique fixa, a gente já começa com a reabilitação cognitiva, neuropsicológica, para que a gente reabilite essa função e não dê sequela. Então a neuropsicologia está o tempo todo atuando nesses pacientes. E a parte emocional desses pacientes, como é que fica? Então, porque você se vê assim hoje, no auge do seu trabalho, ali, né, como você falou, pessoas do alto nível de CEO, né, tudo assim, de repente ele para e fala assim, fez a cirurgia. E aí, né? E aí, como é que faz? É muito interessante, porque o relato de todos esses pacientes é sempre muito parecido, que é, eu nasci de novo, e eu aprendi que o jeito que eu estava tocando a minha vida não estava bom, né? Essa aceleração, essa dedicação de 200% da energia, do tempo, do sangue, né, no trabalho e nessa parte do pensar, fez essa pessoa parar. Então, num geral, primeiro vem, óbvio, uma queda emocional, né, um desespero, um medo de perder a vida. Quando esses pacientes voltam da cirurgia bem, que a maioria volta muito bem, o que a gente... Só um parênteses, né? É óbvio que eu tô falando de uma parcela da população privilegiada. Sim, porque nem todos ficam... A gente não tá falando dos pacientes que ficam na fila do SUS, né? Sim, então vamos sim. falar dos pacientes num hospital particular, que é onde eu tenho ali a minha amostra, né? Pra tá te dando esses dados. Mas, o que eu percebo? Quando eles percebem que voltaram bem, falando, andando, comendo, né? Reconhecendo as pessoas que amam, o significado da vida muda. Porque o cérebro é o que comanda tudo no nosso corpo, né? E aí a depressão, a ansiedade, os sintomas emocionais, eles só vêm quando é sequela. E pode ser que tenha, né? Se atinge uma área emocional do cérebro, a gente vai reabilitar isso também. A neuropsicologia não reabilita só a função cognitiva, por exemplo, memória, atenção, linguagem, mas também a área emocional. Então a gente reabilita empatia, né? Capacidade de afeto, de demonstração de sentimentos. Então isso também é reabilitável. E a gente não fala disso, né? Ninguém imagina. Não. Fala assim, ou é ou não é, né? Não. E então a neuropsicologia ela é muito completa por isso. Eu costumo dar um exemplo de a ressonância magnética, uma foto do cérebro em tempo real. Eu fiz isso. Né? O que é a neuropsicologia? Neuropsicologia é eu pegar uma câmera e filmar esse cérebro funcionando em tempo real. Então, num você tem a foto, no outro você tem a série com episódios do seu cérebro. Então é muito completo, né? Então, para quem tem um problema é fundamental fazer, mas para quem não tem, quer prevenir ou quer entender quais são as habilidades ainda a serem desenvolvidas, é super indicado. E você também, você mexe também com a parte de Alzheimer? Hoje eu tenho uma clínica, né, aqui em Jundiaí, que é a Clínica Sinapse. Nós somos em 3 sócias, sou eu, neuropsicóloga, e mais 2 geriatras, médicas geriatras. E nós temos uma equipe multidisciplinar bem completinha, assim, né, com outras especialidades médicas e não médicas também. E lá nós atendemos exclusivamente adultos e idosos. Então a faixa etária que a gente atende é essa. Um dos diagnósticos que nós atendemos, Alzheimer, mas não só. Né? Então a gente fala que nós somos uma clínica, um espaço, hoje, ainda bem, já como referência da região, em que nós atendemos o envelhecimento. Então, as pessoas começam a frequentar a nossa clínica a partir dos 30 anos. É quando elas querem aprender sobre o envelhecimento, começar a se alimentar melhor. Porque diz que alguns 30 também começa, 25, 25 anos já começa o corpo já começa a envelhecer, né? Diz que já não produz tanto colágeno como antes. Isso. Existe uma curva que é um U invertido. E o ápice dessa curva é nos 30. Ah, lá em cima. Então, depois dos 30, 31, gente, mas tudo cai. Não tem jeito. Então, bateu 30,
deixar uma retinha, né? Não cair, não despencar nessa curva. Eu com 63 já devo estar na curva. Não, mas se você tá se cuidando, tá reto, ó. Tá assim. É isso que a gente espera, que todo mundo saia na retinha. Mas, né? então, mas muita gente do negócio do Alzheimer, você tem como detectar isso aí? Com algum exame ou com um médico? Como é que faz? Hoje a gente já tem mais exames, né, específicos, mas ainda a gente não consegue bater o martelo e falar assim, 100% de certeza que é Alzheimer. Né? A gente ainda tem os estudos que mostram que 100% é só no pós-morte, quando você abre e vê. Mas a gente não precisa de 100% para tratar. Tá. Então a gente precisa de uma porcentagem bem menor que 100% para a gente já começar a medicar e tomar as providências. Mas, por exemplo, assim, eu vou lá no consultório, uma pessoa assim, eu queria saber se eu tenho possibilidade de ter. Tem como saber ou não? Tem. Hoje a gente tem testes genéticos que incluem essa avaliação, né? Então, num geral, a gente não pode dizer que o Alzheimer é hereditário. Então, se sua mãe teve, obrigatoriamente você vai ter. Mas o Alzheimer é uma doença com predisposição genética. O que quer dizer isso? Se sua mãe teve, pode ser que você tenha com grandes chances. Fora isso, a gente analisa, a gente faz uma anamnese clínica e analisa vários fatores de risco. Diabetes, doença cardiovascular, alteração de colesterol. Então, toda essa parte clínica é o geriatra que vai fazer. Tá, mas o colesterol pode ter... porque o colesterol, na maioria da população, se você for fazer isso certinho, muita gente tem. No geral, tudo que inflama o cérebro faz com que seja fator de risco para qualquer doença neurodegenerativa. Então, toda a dieta, toda a rotina, todos os hábitos saudáveis que são anti-inflamatórios, eles são indicados para você prevenir qualquer doença neurodegenerativa. E essa avaliação, né, preventiva, e até para você saber, eu tô com 60, será que daqui 10 anos eu tenho que ficar preocupado ou não? Tudo isso a gente já consegue fazer agora. Né? Então, e a avaliação neuropsicológica entra nessa bateria de exames para a gente entender como o seu cérebro está. Porque pode ser que a gente entenda que você está ótima clinicamente, mas o seu cérebro está funcionando em declínio. Hoje ele está assim, mas a tendência é de cada dia piorar. A gente consegue perceber isso, porque a gente faz, na correção dos testes, a gente faz uma comparação estatística. Então, você com as pessoas da mesma faixa etária, mesmo gênero, mesma escolaridade. Olha, pessoas com esse mesmo perfil que você, elas estão desempenhando número 8, você está desempenhando 6. Isso mostra que você está com um comprometimento cognitivo leve, que é um CCL, que é um passo, se você não cuidar e tiver fatores de risco, para abrir um quadro de demência. Né? Mas demência, Alzheimer? O Alzheimer é um tipo de demência. Nós temos mais de 50 tipos de demência. Não é só aquele, como fala demência, é louco, né? Isso comum. Isso, exatamente. E não é, né? É um do cérebro, né? Um dos pontinhos do cérebro. A gente pode definir demência de um jeito bem simples. Demência é quando a minha cognição, a minha forma de conhecer e aprender começa a entrar em defasagem. Quando eu começo a ficar com isso meio apagadinho, eu posso dizer que isso é uma demência. É lógico que a gente tem os critérios, né, para preencher, mas um dos principais pontos é memória recente. Então, que pessoa que esquece hoje, ai meu Deus do céu, esqueci isso. E tem memórias boas. O passado está enraizado. E o que aconteceu recentemente, ontem, foi num restaurante super diferente, reuniu a família toda que não via há 2 anos, e aí você perguntar para ela hoje, onde vocês foram ontem? O que vocês fizeram de diferente? A pessoa vai olhar e vai falar, pensar. Gente, eu acho que a gente fez alguma coisa diferente mesmo. Mas o que foi mesmo? Esse aí é como se apagasse. Esse é um indício que precisa ir avaliar urgentemente. E deixa eu falar uma coisa para você também. Esse exercício físico, trabalhar cérebro também, tá ali porque também acho que se a pessoa se aposenta e fica dentro de casa,
E você no seu dia a dia, estando na sua agitação, eu acho que isso também ajuda muito. Por 2 motivos. A atividade física, ela vai irrigar o cérebro. Então, ela vai fazer esse cérebro, é como se fosse uma lubrificação. Né? Então, nenhuma engrenagem funciona sem lubrificação. Se começar a ficar seco, vai ficando assim. Rangendo. E para. Né? Então, atividade física é para isso. E atividade física não é mover o corpo. Eu sempre falo, atividade física, você tem que minimamente falar assim, ai, nossa, cansei. Porque as pessoas falam, mas eu caminho do quarto pro banheiro, meu quintal é grande, eu tenho que ir 3 vezes limpar a caixinha do gato. Eu falo, não, você tá ativa no seu dia. Mas não é exercício físico. Eu quero pelo menos 30 minutos que os seus batimentos cardíacos entendam que você saiu de um repouso. Né? Minimamente, né? Que deu uma gotinha aqui, ó, de suor, pelo menos, né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o estar com a mente ativa. Isso acho que é principal, né? E por quê? Porque a mente não ativa, ela provoca a depressão. É porque se fica ali... Imagina um homem provedor de uma casa, que a função principal dele sempre foi sair 6 horas da manhã e voltar 6 horas da tarde. E ele era visto, a importância dele no mundo era visto como provedor. Quem trabalha e traz o rendimento para casa. Imagina que de repente, numa segunda-feira, ele não precisa mais acordar cedo e sair para trabalhar. Esse homem vai entender que a função dele no mundo acabou. O primeiro dia é uma êxtase, né? Porque vem aquela coisa, estou de férias ou estou aposentado? Mas passa uma semana para você ver. Eu não consigo. Por isso que a gente fala que é muito importante você se preparar para as fases da vida, né? Para o envelhecimento, para a aposentadoria, para o casamento dos filhos, né? Para o ninho vazio. Né? Você tem que ir preparando tudo, né? Tudo, para o crescimento do filho, da infância para a adolescência, da adolescência para adultez, né? Então, tem todas essas fases, mas a gente não faz isso. Não. Por quê? Porque a gente está no piloto automático. Vai fazendo. Acorda, trabalha, volta, toma banho, vai, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Uma hora que você para a primeira vez. A hora que para, você não sabe o que fazer, você fica perdido. E aí, o que o seu cérebro faz? Ele estaciona. E aí é o grande problema. Né? Porque até você criar novas formas de ativar esse cérebro, você vai precisar estar muito bem emocionalmente para fazer isso. Você não vai querer acordar cedo num dia e falar, hoje eu resolvi que eu vou aprender alemão. Não vai, não é instintivo, não é inato isso. Se você, há 2 anos antes de se aposentar, falou, a hora que eu me aposentar, o meu projeto eu vou aprender línguas, eu vou, enfim, fazer o curso de marcenaria, que eu tenho vontade, eu vou passar 1 ano viajando e conhecendo esses 3, 4 lugares que eu me propus, eu nunca tive tempo para ir. Né? Então, essa programação, ela é fundamental. Deixa eu falar outra coisa para você, que já passamos tudo, mas deu muito problema psicológico, emocional depois da pandemia? Muito. Porque exatamente, acho que isso, muita gente teve preso de casa, né? Que tinha aquela vida louca e o filho na escola, de repente virou todo mundo preso ali. E todo mundo junto, né? Convivendo que não convivia, ninguém nem se olhava. Falava assim, nossa, olha, seu cabelo é assim, nem lembrava que eu não te via mais, só te via no escuro, quando chegava, né, no quarto. Mais ou menos isso. Né? Então, deu problema, primeiro pela parte fisiológica, né? A gente sabe que quem pegou Covid tem sequelas até hoje, cognitivas, né? E físicas mesmo, de olfato, insuficiência respiratória, mas para além disso, o isolamento. Acho que o isolamento foi pior, né? O ser humano, e é um isolamento estranho, né? Foi um isolamento estranho porque assim, você não podia fugir da convivência, então você não estava isolado totalmente, né? Você estava numa convivência obrigatória e num isolamento social. Isso é muito paradoxo, né? Porque, na verdade, as pessoas tiveram que reaprender a conviver no núcleo familiar, no íntimo, né?
eu esqueci qual é o dado, mas tem um estudo que fala, né, da quantidade de divórcios. Não, eu ia falar isso aqui agora, porque quem não se divorciou e passou esse período junto... Eu fui. Quem não divorciou... Quem não divorciou, concretizou o casamento, que era aquilo que queria. Porque... Ó, se sobrevivemos a isso... Sobrevivemos a qualquer coisa. Né? O meu, a gente chegou à conclusão, acho que não é não, né? Entendemos que não é. Então, mas essa parte emocional desenvolveu habilidades diferentes nas pessoas que elas não tinham. Desenvolveu novas necessidades, essa necessidade da volta para o campo. Isso, muita gente de apartamento voltou para casa. Para os sítios, para chácaras, que era onde podia fazer um almoço em família ao ar livre. Né? E tanto que hoje a zona rural ela voltou a ter aqui em Jundiaí voltou bastante, né? Valor mais alto. Bem no auge. Tanto que o valor, a Fernanda estava falando, hoje imóvel em Jundiaí, principalmente casa, chácaras, as coisas, teve um aumento muito grande. E aí vem uma especialidade da psicologia que é relativamente nova, que explica por quê, que é ecopsicologia. A ecopsicologia defende o quanto que nós, seres humanos, precisamos estar em contato com a natureza para a gente se equilibrar emocionalmente. Para ansiedade, pânico, traumas. Que antigamente não tinha isso, o pessoal trabalhava no campo, né? Então cansava o corpo e não tinha celular, né? Não tinha esse excesso de estímulos. Muita coisa, né? Aí eu falo assim, quem viveu naqueles anos foi o auge. Que eu tenho dó das crianças. Eu brincava na rua, não tinha problema nenhum. Eu ia pro clube e voltava de madrugada caminhando. Hoje, se você deixar uma menina de 13, 14, 15 anos na rua, voltando, não dá. Então, eu não sei se, assim, eu parabenizo as pessoas que nasceram agora na época da internet, que meu computador, o primeiro computador, minha filha já tinha, acho que 12, 13 anos. E era aquele computador a manivela, né? Nossa, aquele negócio, aquele tubo, né? A televisão de tubo. Então eu não sei se eu parabenizo as pessoas que hoje tem tudo isso que a gente não tinha, ou se eu dou os pesos. Eu acho que tem os prós e os contras. Eu acho que tem mais uma mentalidade bem otimista, assim. Eu sempre acho que o que vem é para ensinar. Né? Então eu tenho o hábito de estar sempre olhando para isso. Pode estar horrível. Tem algo que a gente precisa aprender com isso. Né? Então, e a pandemia foi isso, né? Foi. Eu tenho uma amiga que diz, acho que ninguém aprendeu, tá? Só pra te avisar. Que essa sua teoria tá furada, porque eu acho que ninguém aprendeu. Tá tudo igual. Eu achei que as pessoas iam sair melhor, mas eu não achei, não. Eu achei que as pessoas iam ser mais humanas. E eu achei que as pessoas saíram mais revoltadas dessa pandemia. Parece que o medo, né? O pavor, as perdas foram perdas muito significativas, né? Pessoas perderam pai, e o pior é que não filho. podia nem se despedir, né? Pois é. Eu acho que a dor, ela tem dois caminhos, sim. Né? A gente aprende pela dor de um jeito bom e de um jeito ruim. Mas para aprender de um jeito bom, tem a palavrinha mágica que é consciência. Se você não trouxer esse aprendizado para sua consciência, respirar nisso e falar, ok, eu entendi, dói, tá doendo muito, mas eu preciso continuar. Eu vou continuar como? De duas opções. Ou evoluído ou revoltado. Né? E, infelizmente, a consciência é uma coisa que está em falta, né? Então, eu não sei se as pessoas ficaram piores, mas eu acredito que as pessoas precisam ainda de muita consciência. Muitas, melhorar muito. Mas é isso aí. Doutora, quero agradecer muito. Olha, a gente tem mais assuntos. Não vamos conseguir falar tudo hoje, porque vai ficar cansativo. Mas... nós vamos voltar com a doutora. Eu tenho certeza que ela tem muito mais assunto, principalmente essa parte de Alzheimer, né? Sim. Isso é muito mistério ainda nessa doença, né? Porque lá não tem cura, né? Não tem cura. Ainda não tem, né? Não tem. A gente consegue deixar estável o quadro de um jeito que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, mas a gente não consegue reverter o quadro. Né? Então eu tenho uma paciente na clínica que está com a gente há 5 anos, que eu brinco que ela é Miss Sinapse, né? Ela está estável. Clinicamente tem os altos e baixos de coluna, de joelho, de artrose, disso, daquilo, mas
cognitivamente tá ali, ó. Paradinha com as reabilitações. Mas isso já é um avanço. Porque a tendência é de cada vez piorar, né? Se fica ali jogada em casa, só assistindo televisão, né? Ela vai piorar em meses. Você vai ver um declínio muito grande e é muito triste, né? Principalmente pra família, né? Eu tenho um presente pra você. Gente, depois no final do vídeo aqui eu vou deixar o Instagram da doutora, tá? Qualquer coisa vocês seguem ela lá, tiver fazer alguma pergunta, né? Pode, tô super aberta e disponível. Tá bom? E ela trouxe um presente pra mim. Na verdade é um livro meu com o professor Anderson Amaral. Esse livro é um livro do início de quando a gente começou com os treinos cognitivos, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro. Eu morei 12 anos no Rio de Janeiro, abri uma clínica lá. E aí eu digo que o coração me trouxe de volta para Jundiaí. Então, o livro chama Jogos Cognitivos e ele é dividido em duas partes. Então, uma primeira parte teórica com muitos profissionais da área cognitiva, multidisciplinar, então cada área falando de como enxerga o cérebro. E a parte 2 são jogos práticos para aplicar em casa. E é um livro que você pode fazer com qualquer pessoa, não precisa ser só com idoso. Né? Então aqui tem as instruções, os materiais que você precisa e como que você monta o jogo. Perfeito. Só com materiais que a gente encontra em casa, né? Então não precisa sair para comprar, nem nada disso. Então eu queria que você recebesse com Nossa, com certeza. Aí já aproveita e me dá um autógrafo. Eu então. te dou. Aí, vamos ver. Aqui, ó. Gente, eu vou ler sim, eu vou ver os jogos, porque eu já tô lá, né? Na fasezinha, né? Da curva, do U ao contrário. Não, mas sabe que eu sou aposentada hoje, né? Mas eu nem lembro. Muito obrigada, doutora. Eu nem lembro que eu sou, porque eu continuo trabalhando. Aliás, minha filha fala que eu trabalho mais agora do que quando na minha outra fase. Mas essa é a sua fase feliz? É. Apesar que eu fui gerente de banco, né? Eu sou economista. A primeira formação é economia, né? E depois dos 40 anos, com 40 anos eu me separei, minha filha foi estudar fora, eu montei a editora de jornal. Aí que começou lá em 2003, agora em dia 27 de novembro fazem 21 anos. Uau! 22 anos que eu montei. Então foi a água e o vinho. Os primeiros 40 anos e a segunda fase foi dos 40. Quer dizer, depois dos 40 que eu comecei, sim, solteira de novo. Mas dizem que pra mulher a vida começa depois dos 40, né? Olha, começou. Eu tô sentindo um pouco isso também. Eu gosto muito dessa parte, eu gosto muito da revista, de entrevistar. A gente, todo dia você conhece pessoas diferentes, você não tem rotina. É uma delícia isso. E aí o foco sempre em mulheres. Sempre, a maioria é mulheres. Tem homens também assim, tem muita gente que anuncia também na revista que é homens, mas assim, 70% é tudo mulheres. Eu estou em vários grupos, então a gente faz uma coisa bem legal com mulheres. Ai, que delícia. Eu adorei vir. Foi um prazer receber, viu? Gente, até o próximo vídeo, viu? Obrigada, até mais. Tchau. Tchau. Ser mulher e levar o carro na oficina não deveria ser sinônimo de preocupação, mas sabemos que muitas vezes é. A Helpcar nasceu para mudar isso. Nossa plataforma conecta você a oficinas confiáveis, onde o atendimento é baseado no respeito, na honestidade e na qualidade no serviço. E esqueça preços abusivos e termos técnicos complicados. Aqui você encontra profissionais qualificados que explicam tudo de forma clara e garantem um serviço justo e eficiente. Agende seu atendimento agora. 11 9 13 49 49 35. Atendimento em todo o estado de São Paulo. Helpcar.